Olá pessoal, bom dia, boa tarde, né? Não sei em qual horário que vocês estão assistindo essa aula. Bem, vamos falar hoje das doenças que acometem o sistema respiratório, tá? Algumas doenças que acometem o sistema respiratório acaba sendo bem comum à vida de vocês, porque provavelmente vocês conhecem alguém, né, que já teve uma pneumonia, que tem asma ou que tem bronquite, enfim. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para vocês pegarem lápis, né, caneta, papel, para que vocês anotem as dúvidas de vocês, para que a gente retire todas as dúvidas na nossa live, ok? Bem, vamos falar então um pouquinho das doenças que acometem o sistema respiratório, tá? Vamos começar então falando sobre a atelectasia, o que vem a ser a atelectasia. Na verdade, gente, a atelectasia é o colapso dos alvéolos. A gente consegue ver aqui, ó, na imagem o alvéolo normal e aqui o alvéolo com atelectasia, ok? Então, só olhando essa imagem, a gente já pode imaginar que esse paciente que está sofrendo atelectasia, ele vai ter o quê? Uma vez que os alvéolos estão colabados, né? A gente já pode pensar em uma dificuldade respiratória, concordam comigo? O que vocês acham? Vamos lá. No geral, o desenvolvimento da atelectasia é insidioso, ou seja, ele é muitas das vezes silencioso, tá? A gente só percebe quando os alvéolos já colabaram. Então, esse paciente ele vai apresentar tosse, produção de escarro, ele pode ter febre, tá? Uma febre baixa. Ele vai apresentar uma dificuldade respiratória, ok? Então, esses são as manifestações clínicas que esse paciente pode apresentar, ok? E aí, como é que a gente evita, né, que o paciente tenha atelectasia? Ou qual é o melhor tratamento para esse paciente? A gente pode usar, enquanto enfermagem, estimular a deambulação precoce. Vocês têm sempre que pensar que a posição ortostática, né, o paciente em pé, o paciente em posição de Fowler, semi-Fowler, para a expansão pulmonar é muito melhor, é muito mais facilitada do que se o paciente estiver em decúbito dorsal, tá? Então, é importante estimular essa deambulação precoce desse paciente, tá? Pode indicar também manobras de expansão de exercícios respiratórios, como esse paciente. Esses exercícios respiratórios, gente, quem faz é o fisioterapeuta, tá? Não é a enfermagem. Pode-se usar a espirometria de incentivo, ok? E em alguns casos se usa se faz o uso de CPAP e BIPAP, porque o CPAP e BIPAP, como fazem pressão positiva, ele acaba fazendo essa expansão do alvéolo, o que melhora, né, a ventilação desse paciente, tá? Então, pode ser utilizado. Como é que a gente pode prevenir a atelectasia? Aqui, gente, é o equipamento da espirometria, tá? Tá vendo, ó? O nariz tampado, o paciente vai soprando aqui, ok? Então, a gente precisa... Vocês vão ver que as medidas preventivas, o tratamento, são coisas bem comuns, né, à nossa realidade. Então, aqui, ó, a mudança de decúbito desse paciente é importante, né? Você vai deixar esse paciente que está com problema pulmonar em decúbito dorsal, 0 graus? Não é o ideal, né? Então, é sempre importante que esse paciente
com problemas respiratórios, independente até do problema respiratório que ele tenha, gente, é manter esse paciente em Fowler, semi-Fowler, e nunca em decúbito dorsal. Encorajar a mobilização precoce do leito para a cadeira. Então, se é um paciente que pode sair do leito e ir para a cadeira, faça isso. Deixe ele pelo menos algumas horas do dia na cadeira. E aí, posteriormente a isso, a gente vai estimulando a deambulação dele. Outra coisa importante é encorajar esse paciente a respirar profundamente, né? Às vezes, quando a gente pede para o paciente inspirar e expirar profundamente, ele sente dor, então ele tem uma dificuldade maior. Então, encorajar esse paciente, né? Fazer junto com ele esse movimento de inspirar e expirar profundamente é importante. Incentivar esse paciente a tossir para que ele consiga expectorar essa secreção, né, que se acumula, porque isso vai facilitar a expansão torácica, vai facilitar a ventilação desse paciente. Então, é muito importante esse tipo de incentivo com o paciente, ok? A gente brinca, né? Tem que fazer papoterapia com esse paciente, muitas das vezes, para convencê-lo. É importante falar que a atelectasia, ela vai estar ligada com vários outros, ela vai ser a complicação de várias outras doenças pulmonares, tá? Bem, em alguns casos vai ser necessário administrar opioides e sedativos, tá? Os opioides e sedativos a gente tem que utilizar com parcimônia, né? Porque senão a gente pode acabar causando uma depressão respiratória nesse paciente, o que a gente não quer que aconteça. Então, a gente tem que usar com parcimônia. E por que a gente vai administrar esses opioides e esses sedativos? Gente, quando o paciente está com dificuldade respiratória, ele fica ansioso, né? Ele fica agitado, o que na verdade acaba piorando o estado dele, tá? Por isso que muitas das vezes, não sempre, tá, se faz necessária. Realizar drenagem postural e percussão torácica quando indicada. Mais uma vez, quem faz isso é a fisioterapia, tá? A fisioterapia é que vai realizar essa drenagem postural e a percussão torácica. Lembra que eu falava muito isso para vocês, principalmente quando a gente estava nas aulas de fundamentos, a questão da posição do paciente, porque se a gente coloca o paciente em posição Fowler e semi-Fowler, a tendência dessa secreção ela ir descendo e se acumular na base. Se o paciente fica deitado, ele acaba tendo uma extensão maior de áreas com secreção. Por isso que a drenagem postural, por isso que essa percussão torácica é importante, tá? Em alguns casos, vai ser necessário realizar a aspiração desse paciente. Alguns pacientes não conseguem eliminar a secreção, tá? Não conseguem cuspir, não conseguem eliminar essa secreção. E aí eu não estou falando de crianças, estou falando de pacientes adultos. De repente eles podem ter algum déficit neurológico, então se faz necessário a aspiração desse paciente, tá? Nesse caso, a aspiração pode ser tanto de via aérea superior quanto via aérea inferior. E a aspiração vocês já sabem fazer, fizemos muito isso nas aulas práticas, né? Então, daquela mesma forma que vocês já conhecem e já sabem, certo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre pneumonia, né? Que é a inflamação das parênquimas pulmonares. A pneumonia é uma das principais causas de internação no SUS, tá? Estima-se 700 mil casos por ano de pneumonia, tá? Então, causa muita internação mesmo. E por que acontece, principalmente agora, inverno, outono, aparecem mais casos de pneumonia?
Gente, porque normalmente a gente fica em ambientes fechados, né? As janelas estão fechadas por conta do frio e tudo mais, e isso acaba acarretando alguns problemas pulmonares, tá? Não só a pneumonia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos agentes etiológicos. Olha a imagem aí dos alvéolos normais e um alvéolo acometido por pneumonia. Então, quais são os agentes infecciosos, né, que podem causar pneumonia? Lembrando que esses agentes infecciosos ou irritantes, eles entram no espaço alveolar, tá? E aí a gente pode ter uma pneumonia provocada por vírus, por fungos, por bactérias, pneumonia química e pneumonia por aspiração. Ah, Tatiele, mas qual é mais comum? O que nós vamos ver mais? Vocês vão ver mais com certeza as pneumonias bacterianas e pneumonias também, gente, associadas à ventilação mecânica, tá? Aquele paciente que está lá no CTI, ventilação mecânica, muitas das vezes que não realizado o tratamento de forma correta, não tem a mudança de decúbito, né? Não tem a higiene oral desse paciente, pode acarretar uma pneumonia por conta da ventilação mecânica. Bem, a pneumonia viral como o nome diz, né? Ela é causada por um vírus, e aí a gente tem o adenovírus, a influenza, né? O vírus da gripe. Em alguns casos, o vírus do sarampo e do herpes simples também podem provocar a pneumonia. Por isso, a gente tem a vacina, né, contra a gripe, a vacina contra a influenza. Por isso é tão importante o profissional de saúde se vacinar, os idosos se vacinarem, porque os idosos são mais suscetíveis, né? E o profissional de saúde também, porque a gente está dentro do ambiente hospitalar, um ambiente que está cheio de bactérias que causam pneumonia, tá? Então, é importante a vacinação. Então, na pneumonia bacteriana, nós temos os causadores, né, os Streptococcus pulmonare e o Staphylococcus aureus, tá? Então, esses são os principais agentes etiológicos da pneumonia bacteriana. Staphylococcus aureus muito presente nos ambientes hospitalares, tá? Então, a chance desse paciente ou do profissional de saúde adquirir a pneumonia é grande, por isso a vacina, mais uma vez eu falo, é tão importante, tá? Staphylococcus aureus causa somente 2% das adquiridas fora do ambiente hospitalar e 10 a 15% no ambiente hospitalar. Muitos pacientes adquirem a pneumonia dentro do hospital, né? Ele é um agravo do caso clínico do paciente. Pneumonia fúngica. Existem 3 tipos de fungos, tá? Que podem causar a pneumonia. Os indivíduos que contraem a infecção, em geral, são de sintomas, né, menores e não se dão conta que estão infectados. E alguns poucos casos, menor incidência, de pacientes que adoecem gravemente da pneumonia fúngica. Não é muito comum, tá, encontrar pacientes com pneumonia fúngica. A pneumonia bacteriana e a pneumonia viral são as que vocês mais vão encontrar. A gente tem a pneumonia química, tá, que é por conta da inalação de substâncias agressivas ao pulmão, agrotóxicos, produtos químicos. Aí a gente está falando muitas das vezes daquele produtor rural, né? Acho que tem fazenda que usa esses agrotóxicos, né? Esses produtos químicos, eles podem acabar tendo uma pneumonia
química por conta disso, tá? Essas substâncias, acabam sendo inspiradas, né, e levadas para o pulmão e acabam inflamando os alvéolos. E aí elas dificultam, né, o transporte de oxigênio, e essas infecções elas vão dificultar a troca gasosa, né, a troca do gás carbônico pelo oxigênio, e aí a gente vai ter a pneumonia e a insuficiência respiratória, tá? O ideal é que essas pessoas utilizassem, né, máscaras de proteção, óculos, tudo isso. Mas a gente sabe que muitas das vezes essas pessoas se expõem, né, a essas substâncias tóxicas e agressivas sem nenhum tipo de proteção, tá? E aí acabam adoecendo. A gente também tem a pneumonia por aspiração, tá? Que essa pneumonia ocorre quando acontece a entrada de líquidos, secreções do próprio corpo ou de outras substâncias da via aérea superior ou do estômago para dentro dos pulmões, tá? O paciente broncoaspirou e pode ter tido uma pneumonia por conta disso. Muitas vezes o conteúdo que é aspirado para um ou ambos do pulmão é o suco gástrico, né, do estômago, o qual pode ser ácido. Inicialmente causa uma pneumonite nos pulmões e após isso ocorre o desenvolvimento da pneumonia propriamente dito. É muito comum em pacientes muito jovens, idosos e acamados. Então, assim, lembra quando vocês tiveram aula de sondagem, né? Sondagem gástrica, sondagem nasointeral, o orointeral, que eu falava muito da questão do posicionamento correto, de realizar o teste correto, para saber se essa sonda está posicionada corretamente. Porque se eu não faço esse teste, de repente essa sonda foi para o pulmão, você oferta uma dieta, e aí você pode ocasionar uma pneumonia por aspiração, tá? Nesse paciente. Então, assim, você está aspirando o paciente e, de repente, o paciente tem uma dieta lá em sonda que você esqueceu de parar a bomba, né? Esqueceu de parar essa dieta. Isso também pode acarretar e pode levar essa dieta para o pulmão desse paciente, pode causar uma pneumonia por aspiração. Então, assim, todos aqueles cuidados, né, que vocês viram em fundamentos com alguns procedimentos vão fazer total diferença no cuidado desse paciente na clínica médica. É aquilo que eu sempre falava para vocês. Não adianta saber tudo separado, porque o paciente ele pode ter absolutamente tudo e você vai precisar de todos esses conhecimentos para conseguir cuidar desse paciente da melhor forma possível, tá? Bem, quais são as manifestações clínicas, então, da pneumonia? Nós vamos ter sinais de desconforto respiratório. Desculpa. Então, a gente vai ter uma dispneia, uma taquipneia, batimento de asa de nariz, a tiragem, né? Vocês vão ver esse paciente fazendo um esforço maior para conseguir inspirar e expirar. Ele pode ter febre, ele pode apresentar cianose, ok? Então, ele pode apresentar suor intenso e calafrios, tosse com secreção amarelada ou esverdeada, tá? Em alguns tipos pode ter tosse seca, tá? Então, não necessariamente todo paciente que está com pneumonia, ele vai ter uma tosse produtiva, né? Ele vai ter essa produção de escarro. Pode ser uma tosse seca, dor no peito e falta de ar. As pessoas com pneumonia, elas, que é diferente de uma gripe comum, elas se queixam muito dessa dor no peito, desse cansaço, desse peso que elas sentem no peito. Então, quando o paciente, né, além da febre, além do calafrio, né, dessa tosse com ou sem secreção,
mas essa dor no peito, esse cansaço, esse peso, parece como se ele estivesse carregando uma mochila pesada o tempo inteiro. Essa sensação, é isso que os pacientes normalmente falam, tá? Então, podem ficar, aí vocês podem começar a suspeitar que aquilo ali não é só uma gripe comum, aquilo ali pode ter evoluído para uma pneumonia. Outros sintomas, né, gerais, o paciente pode apresentar náuseas, dores de cabeça, diminuição do apetite, dores musculares, alterações da PA, fraqueza, né, a prostração. Esses sinais, muitas das vezes, a gente não consegue associar com problemas respiratórios. Então, assim, realizar o exame físico desse paciente, realizar a ausculta desse paciente, né, a ausculta pulmonar desse paciente. Por isso que por isso que tudo que vocês aprenderam lá em semiologia, de exame físico, de ausculta, é tão importante quando a gente está na clínica médica. Porque agora vocês vão ver que todo aquele conhecimento que vocês adquiriram vai ser importante, porque vocês vão precisar dele, tá? Para conseguir realizar o melhor tratamento, o melhor cuidado nesse paciente. Muitas das vezes, por exemplo, a diminuição do apetite. Às vezes, quando a gente está gripado, né, a gente fica com uma dificuldade de se alimentar, o nosso apetite diminui, às vezes a gente não tem muito gosto, né, o nosso paladar está ruim e por isso a gente tem essa dificuldade essa diminuição do apetite. E aí, em consequência disso, a gente está mais prostrado, porque a gente não está se alimentando direito. Então, estimular esse paciente também, né, a realizar a dieta, não só deixar a dieta lá no quarto e sair, mas muitas das vezes a gente tem que ir lá, insistir, né, ofertar essa dieta, mesmo que o paciente consiga, tá, gente, se alimentar sozinho, né, ele está se alimentando via oral, ele consegue, ele tem os movimentos lá dos membros superiores, ele consegue se alimentar. É importante a enfermagem estar ali estimulando esse paciente a isso, né? Porque muitas das vezes a gente entra no quarto, viu que a nutrição deixou a dieta lá, o paciente não comeu, a gente não está nem aí. E é importante que esse paciente se alimente, né? A gente precisa fortalecer esse sistema imunológico desse paciente. Então, olhar esse paciente com carinho é importante. Não só pacientes com problemas respiratórios, né, gente? Mas qualquer paciente. É muito importante a gente ter esse olhar de cuidado com o nosso paciente. Bem, os principais fatores de risco, tá, da pneumonia. Os idosos, tá, gente? Por isso a vacinação da gripe, né, ela começa com os idosos. Então, maiores de 65 anos, eles são fatores de risco. Pacientes com alguma doença imunossupressora, então pacientes transplantados, pacientes que têm câncer, pacientes com HIV, pacientes DPOC, então pacientes que têm bronquite, enfisema, asma, eles são fatores de risco para pneumonia, tá? Os usuários de droga, os pacientes tabagistas, tá? O tabagismo, ele é fator de risco para todas as doenças respiratórias, então quem fuma aí é o momento de vocês pararem e pensarem, né, que não é legal, que não é bacana, que você vai prejudicar a sua saúde. Os doentes acamados, tá? Principalmente, muitas das vezes, pela falta da mudança de decúbito desse paciente. E aí a gente falava muito de mudança de decúbito para evitar lesão por pressão, mas vocês percebam o quanto a mudança de decúbito é importante para vários outros fatores, não só a lesão por pressão, tá? Pacientes com redução do nível de consciência, pacientes, né, que estão hospitalizados por
um período longo, pacientes com ventilação mecânica e o paciente que está com alguma doença pulmonar prévia. Todos esses pacientes são fatores de risco para pneumonia, tá? Absolutamente todos esses. Bem, como é que é feito, então, o diagnóstico da pneumonia? Então, inicialmente, ele é feito apenas com o exame físico, tá? Então, a gente vai fazer a associação do exame físico e a presença de sinais e sintomas compatíveis com a doença, tá? Então, é importante eu realizar o exame físico e escutar desse paciente, né? Quais são os sintomas, desde quando que o paciente apresenta esses sintomas. Então, realizar a anamnese desse paciente é muito importante. Querer saber do histórico desse paciente é muito importante, porque a gente já consegue fechar um diagnóstico. Alguns exames complementares podem ser importantes para confirmar o diagnóstico e ajudar a definir o tratamento mais adequado, tá, para cada caso. Geralmente, o médico utiliza de exame de raio-x, tá? Quando necessário, tomografia, além de exames de sangue para identificar o patógeno causador da pneumonia. Em alguns casos, também pode-se utilizar o exame do escarro. Quando o médico faz essas solicitações e tem todos esses dados, ele consegue definir o melhor antibiótico, o antibiótico mais indicado para o tratamento desse paciente. Então, isso é importante, tá? Se ele consegue fechar exatamente qual é o patógeno causador, ele consegue utilizar o antibiótico correto, não um antibiótico de repente, né, de maior espectro e tudo mais, o que normalmente acaba acontecendo. Bem, o tratamento é conforme o tipo de pneumonia, né, e a gravidade da doença e as condições do paciente. Então, o tratamento, na maioria das vezes, é um tratamento medicamentoso, né? Antibiótico terapia, tá? Muitas das vezes, essa antibiótico terapia, principalmente quando o paciente estiver hospitalizado, esse antibiótico é um antibiótico venoso, ok? Então, a pneumonia, gente, mata muito dentro dos hospitais, tá? Como eu falei, são 700 mil casos anualmente no SUS. Então, assim, muitos desses casos vão a óbito, principalmente agora no inverno, tá? Então, às vezes a gente olha o paciente, pneumonia, né? Acha que é uma coisinha simples. Não, não é. É uma doença séria, é uma doença que precisa de tratamento, porque é uma doença que pode levar a óbito, sim, ok? Bem, como é que então a gente pode prevenir a pneumonia, tá? A melhor maneira de prevenir a pneumonia é manter uma rotina de vida saudável, né? E hoje se fala muito em higienização das mãos por conta do coronavírus e tudo mais, mas a higienização das mãos, o uso correto de EPI, gente, isso sempre existiu. Isso deve ser uma rotina, tá? Na vida da gente, na vida do profissional de saúde. Parece que é uma coisa nova, né? Eu acho um absurdo ter que ensinar o profissional de saúde, né? Estou falando daquele profissional que já está lá, que já trabalha há muito tempo, a utilizar o EPI. Parece uma coisa nova que não é, né? Desde sempre, desde o início, desde Florence, se fala de higienização do local, de higienização das mãos, de toda essa importância, e parece que é uma coisa nova. Não é. Então, a gente hoje está muito na moda falar do Covid, mas para várias outras doenças, a importância dos EPIs, a importância da higienização das mãos, ela continua, tá? Então, pacientes com fatores de risco devem ser vacinados para influenza e pneumonia bacteriana. Não fumar, então, né, mais uma vez a gente fala da importância de parar com o tabagismo, né? Fazer uma dieta saudável, exercitar-se e
repouso. Esses hábitos saudáveis, eles acabam preservando o sistema imunológico desse paciente, né? O que acaba impedindo que ele tenha um resfriado e uma gripe. Porque qual é o grande problema do resfriado e da gripe comum? É que elas podem evoluir para um quadro de pneumonia. Esse é o grande problema. Por isso que a gente tem a vacina. E aí algumas pessoas são resistentes à vacina no sentido de falar... O paciente, muitas das vezes, o idoso que toma a vacina da gripe, ele acha que ele não vai ficar gripado, né? Porque ele tomou a vacina. Mas isso não é isso que acontece. Na verdade, a vacina impede que ele tenha a forma grave da gripe, né? Que ele tenha uma gripe que evolua para uma pneumonia, mas nada o impede de ter uma gripe, tá? A vacina impede que ele tenha a forma grave, não a gripe comum, ok? Então isso também é importante, né? Porque algumas pessoas ficam muito chateadas e não querem tomar vacina de jeito nenhum por conta disso. Vamos então aos cuidados de enfermagem. Então, auxiliar o paciente a tossir produtivamente, né, para que ele consiga expectorar aquela secreção, encorajar a ingestão de líquidos desse paciente, observar o paciente para náuseas, vômitos, diarreia, erupções e reações nos tecidos moles, fornecer oxigênio conforme prescrito para dispneia, distúrbio circulatório, hipoxemia e delírio. E aí, observar qual o melhor dispositivo de oxigenoterapia para esse paciente. É um dispositivo de alto fluxo, de baixo fluxo. Eu preciso observar esse paciente, eu preciso analisar esse paciente para saber qual vai ser o melhor dispositivo de oxigenoterapia para ele. Monitorizar a resposta do paciente a essa terapia, isso também é importante. Então, de repente, eu coloquei lá o paciente no catéter tipo óculos e o paciente, e você consegue perceber que a saturação dele não melhora, ele continua com esforço respiratório, ele continua com uma dispneia. Então, a gente já pode ver que a resposta do paciente para esse dispositivo ventilatório não está certo, não está fazendo com que esse paciente fique melhor. Então, de repente, para alguns casos, é necessário a utilização de um dispositivo de oxigenoterapia de alto fluxo, tá? Então, quando a gente fala em monitorar a resposta do paciente, principalmente quando a gente fala de oxigenoterapia, é isso. Lembrem-se sempre, vocês precisam ter raciocínio crítico, no sentido de que, tá prescrito catéter óculos. Ok, instalei o catéter óculos, mas a resposta do paciente não é positiva à terapia com catéter óculos. Vai ser necessário utilizar outro dispositivo de oxigenoterapia. Então, esse olhar precisa de vocês, né? Esse olhar crítico de vocês. Lembrem-se, quem está com o paciente beira-leito 24 horas por dia, muitas das vezes quem sabe sobre o paciente somos nós. Somos nós, é a enfermagem, tá? Muitas das vezes o médico olhou o paciente, né, passou a visita, mas ele não sabe como que o paciente respondeu àquela prescrição que ele realizou. Então, muitas das vezes, aquela prescrição não foi a melhor e a gente vai ter que ir lá, voltar no médico e falar assim, olha, doutor, tantos litros de oxigênio não está sendo suficiente, o paciente não respondeu a esse antibiótico, ele continua com febre, né? Ele continua com esforço respiratório. Então, esse olhar é importante de vocês. Avaliar o nível de consciência desse paciente antes de realizar sedativos, tá? Ou tranquilizantes. Então, eu tenho que saber como é que esse paciente está neurologicamente antes de administrar esse tipo de medicação. Monitorizar a ingestão e excreção da pele. Então, né, ver se esse paciente está se hidratando de forma correta, se esse paciente está tendo casos
de calafrios, de suor abundante, um suor noturno, enfim, né, uma sudorese intensa, isso tudo a gente precisa observar. Monitorizar o estado respiratório, incluindo a frequência respiratória, o padrão respiratório desse paciente, para que a gente consiga observar os sinais e sintomas da angústia respiratória, tá? Dos pacientes com síndrome aguda da angústia respiratória. Bem, vamos falar agora um pouco sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí nós estamos falando do DPOC, tá? O DPOC, ele acomete 210 milhões de pessoas no mundo. Então, é muita gente acometida pelo DPOC, tá? A gente tem uma prevalência, tá, de 7 a 19%, né, desses 210 milhões só na América Latina, tá? Então, é muita gente acometida pelo DPOC. Então, o DPOC é um estado patológico, tá? Caracterizado pela limitação do fluxo de ar e que não é plenamente reversível. E aí a gente fala do DPOC, é muito comum, não é muito comum, né? A maior incidência do DPOC são em pacientes acima dos 50 anos, tá? Grande parte, e o principal fator de risco do DPOC é o tabagista, ok? Então, de todos os casos do DPOC, apenas 10% dos pacientes não são tabagistas. Então, 90% dos casos dos pacientes com DPOC, eles são tabagistas. E a gente vai ver que a DPOC, ela inclui algumas doenças, né, crônicas. Asma, bronquite, enfisema, né? Então, a gente vai ter várias dessas doenças dentro do DPOC. Bem, o que nós vamos ter então de sinais e sintomas com paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, a gente vai ter roncos, dispneia, dor precordial, tosse crônica, e aí ele pode ter uma produção de escarro amarelo, branco, esverdeado, tá? Ele pode ter, e a maioria tem, tá, gente? Infecções respiratórias frequentes, falta de energia, perda de peso e cianose, tá? Esses são os sinais e sintomas comuns do paciente com DPOC. O paciente com DPOC, ele pode ter algumas complicações, tá? Então, ele pode ter uma insuficiência e falência respiratória crônica ou aguda, ele pode ter alteração da pressão arterial, problemas cardíacos, câncer do pulmão, depressão, pneumonia, atelectasia, pneumotórax, o corpo pulmonar também, ele pode apresentar. O corpo pulmonar já é a forma grave, né, do DPOC, porque aí é o paciente que vai ter uma cianose, uma estase jugular e uma hepatomegalia, tá? Então, acaba agravando a situação aí desse paciente. Bem, o DPOC ele se caracteriza por 3 sintomas primários, tá? Que é uma tosse crônica, um escarro com a coloração diferenciada, né? Ele pode ter, inclusive, um escarro amarronzado, dispneia aos esforços. Lembrando que dispneia é diferente de taquipneia, tá? Dispneia, dificuldade respiratória. Riscos de insuficiência respiratória, infecções respiratórias e tórax em formato de barril.
Vocês viram isso lá em semiologia citórax em formato de barril, lá em semiologia no exame físico, tá? No exame físico do tórax. Percebam nessa imagem, né, do paciente DPOC, o encurtamento aqui, ó, dos brônquios. E percebam que a gente tem, ó, a parede aqui, ó, dos brônquios aumentada. Percebam? E aí a gente tem um estreitamento dos brônquios. Olha a diferença desse brônquio aqui normal para esse aqui com DPOC, tá? Bem, então vamos falar da asma, que é uma das doenças dentro do DPOC, né? Então, a gente pode ter DPOC com um DPOC asmático, um DPOC com bronquite, um DPOC com enfisema. Então, na asma, a gente tem crises de broncoespasmos devido à hiperatividade de certos estímulos. Clima, poeira, umidade, geralmente, tá? Tem componente alérgico. Por isso que assim, o paciente que é asmático, o paciente, né, que tem asma, uma das orientações, e aí a gente fala criança ou adulto, que a casa, né, deve evitar cortina, tapete, bichos de pelúcia, tudo que pode acumular poeira, né, pode agravar e pode desencadear uma crise asmática nesse paciente. Então, a gente sempre dá essa orientação para os pacientes que são asmáticos, tá? Outra coisa importante é a higienização dessa casa, né? A limpeza dessa casa. Evitar fazer poeira. Então, de repente, ao invés de varrer essa casa e deixar aquela poeira toda subir, utiliza-se pano úmido. Então, assim, são várias estratégias para evitar que o paciente entre numa crise de asma. Assim como mudança de clima, muitas das vezes, né, faz com que esse paciente entre em crise. E aí a gente falando em Brasil, né, que a gente tem essa variação de clima num único dia, né, a gente sai, tá sol, volta, tá frio e chovendo, enfim. A gente tem todas essas variações aqui. Então, o paciente asmático, ele acaba sofrendo um pouco mais, ok? Quais são as manifestações clínicas, então, para o paciente asmático? A gente vai ter dispneia, cianose, e se eu for fazer a ausculta desse paciente, eu vou auscultar sibilos, ok? Então, esse vai ser o som que eu vou auscultar. Para quem lembra das aulas de semiologia, que eu levei vocês lá no simulador e que vocês conseguiram fazer a ausculta pulmonar do paciente, vocês sabem qual é o som do sibilo. Complicações. Nas complicações nós podemos ter o estado asmático, né, desse paciente, a falência respiratória, pneumonia e atelectasia, ok? Então, essas são as complicações do paciente asmático. O tratamento é realizado com broncodilatadores e anti-inflamatórios, tá? É um paciente que pode precisar de... ele pode precisar de oxigenoterapia também, tá? É o paciente que vai, nessa época do ano principalmente, tá nas emergências lá fazendo o Berotec e o Atrovente, né? Que aí ele chega lá naquele estado de esforço respiratório, né? Aquela dificuldade de respirar, e aí você dá um broncodilatador e aquilo vai melhorando e ele volta ao padrão respiratório normal, tá?
Bem, e a bronquite? A bronquite, ela pode ter... Percebam que na bronquite a gente tem esse muco nos brônquios. Olha o muco normal e olha o paciente com bronquite, né? Que tem esse muco aí espesso. Esse muco acaba dificultando a passagem de ar, certo? E aí o paciente ele vai ter uma dificuldade respiratória. Ele apresenta uma tosse produtiva com duração de 3 meses, tá? Que pode durar até 2 anos consecutivos. A hipersecreção de muco e inflamação, resultando em tampão brônquico e estreitamento dos brônquios. Percebam aí na imagem, dá para vocês verem bem o que acontece com um paciente com bronquite. Então, como tem esse estreitamento dos brônquios, e aqui vocês também conseguem perceber aqui, ó, as paredes dos brônquios como ficam e essa secreção, então é um paciente que vai ter dificuldade respiratória. Então a gente vai ter como sinais e sintomas tosse, expectoração de muco, encurtamento da respiração, então é um paciente que tem falta de ar. A pessoa pode apresentar febre, principalmente se ele tiver com alguma infecção respiratória associada. Ele vai ter, né, o som de ausculta respiratória de sibilos e pode ter exacerbações das crises na doença. Então, assim, ele pode ter, a gente fala assim, aquele chiado, né, parece um gato miando com um paciente com bronquite. Muitas das vezes é alto a ponto de você não precisar de um estetoscópio para fazer essa ausculta, tá? Esse paciente pode apresentar cianose na pele, na face e nas mãos, tá? Então ele pode ter uma cianose de extremidades, tá? Na face, principalmente nos lábios, ok? Então é dessa forma que o paciente vai apresentar suas manifestações clínicas da bronquite. Vocês com certeza devem conhecer alguém que tem bronquite, algum familiar, algum amigo. E quando o paciente está em crise, é exatamente isso que vocês conseguem perceber no paciente. O tratamento, corticoides, broncodilatadores, nebulização, hidratação, é um paciente que precisa se hidratar bastante. A nebulização para fluidificar essa secreção e aí sim o paciente ter mais facilidade de expectorar, de eliminar essa secreção, tá? Então a nebulização se faz necessária nesse sentido, ok? Muito importante isso. Bem, enfisema pulmonar, né? Outra doença que faz parte aí dos pacientes com DPOC. O enfisema pulmonar, a gente vai ter a destruição dos alvéolos, tá? Esses alvéolos, gente, ele acaba perdendo a elasticidade e a força. Então, ele tem dificuldade de expulsar o ar, né? No momento de inspirar e expirar. Então, ele vai ter um acúmulo de ar, o que vai dificultar a respiração, porque ele sempre vai ter esse volume de ar residual nos alvéolos, tá? Então, a gente vai ter uma distensão anormal dos espaços aéreos distais com destruição dos septos alveolares, tá? As manifestações clínicas de espineia, ortopneia, cianose, emagrecimento, tórax em barril, olha aí a imagem aqui, ó, do tórax em barril, insuficiência respiratória, e aqui a gente percebe, ó, na imagem,
né, que esse paciente, como manifestações clínicas, ele pode fazer uso da musculatura acessória para ele fazer o movimento de inspirar e expirar, tá? O principal fator de risco do enfisema pulmonar é o tabagismo, tá? Então, o risco de enfisema pulmonar para o tabagismo é muito forte. E também os pacientes que têm exposição à fumaça, tá? De repente, os pacientes, né, rurais que trabalham com lenha, com queima de lenha, né, que trabalham em canavial, né, com a queima da cana-de-açúcar, isso também pode ocasionar. Como cuidados de enfermagem, a gente precisa realizar a manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Então, hidratação, aspiração, tá? Das vias aéreas superiores sempre que necessário. Nebulização com soro fisiológico antes das refeições. Drenagem postural, posição Fowler, né? Porque aí a gente vai conseguir drenar o ápice, tá? Né? O ápice do pulmão, a gente consegue drenar. E se a gente quiser fazer a drenagem da base, a gente vai colocar esse paciente em posição de Trendelenburg, ok? Isso é importante, gente. Essa posição, essa drenagem postural para melhorar o padrão respiratório desse paciente. Oxigênio em baixas doses, então a gente vai fazer a utilização desse oxigênio lá, muitas das vezes 3 litros por minuto, tá? Então com catéter, muitas das vezes, a maioria das vezes, com catéter tipo óculos ou cânula nasal, então um oxigênio administrado com oxigênio em baixo fluxo, tá? Porque o oxigênio em alto fluxo, ele pode acabar deprimindo o reflexo da respiração e aí a gente vai piorar o quadro desse paciente. Lembram que o oxigênio ele é um medicamento e eu não posso, se eu intoxico esse meu paciente com oxigênio, eu posso acabar, né, fazendo uma vasoconstrição de vasos nesse paciente. Então, no caso do DPOC, a gente vai vasoconstruir esses capilares, o que pode diminuir o reflexo da respiração, tá? Educação em saúde, né? Incentivar e ensinar esse paciente ao autocuidado, né? Tentar convencer esse paciente, né, a abandonar o uso do cigarro, né? Tentar educar esse paciente a isso, muitas das vezes dificílimo, né? O paciente, como qualquer vício, gente, é difícil de abandonar, então a gente tem dificuldade com esse paciente, mas quando ele consegue perceber que o cigarro agrava o quadro clínico dele, muitas das vezes ele pelo menos diminui, né, o uso desse cigarro, porque a gente está falando de um paciente que usa cigarro, 2 maços de cigarro dia, né, que usa uma quantidade muito, muito grande de cigarro, e isso vai acabar dificultando o quadro clínico desse paciente, tá? Então, é um paciente que a gente precisa educá-lo, mas é difícil, tá? Não é fácil. Bem, para a gente finalizar o nosso tema, né, das doenças, das principais, lembrando que eu não falei de todas, né, gente? Eu falei das principais, das que vocês com certeza vão encontrar bastante nos hospitais que vocês vão fazer estágio, nos hospitais onde vocês irão trabalhar, é a SARA.
A SARA é Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, ok? Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Vocês vão ouvir o paciente, os profissionais de saúde falando assim, o paciente sarado, paciente com SARA, tá? Então, quando vocês ouvirem isso, vocês já sabem que ele está falando de um paciente que ele está com síndrome da angústia respiratória aguda. Bem, é uma forma grave de lesão pulmonar aguda que apresenta edema pulmonar súbito e progressivo. Podem ser encontrados na radiografia do tórax infiltrados bilaterais crescentes e ainda podem ser evidenciados hipoxemia refratária e suplementação de oxigênio com complacência reduzida, com complacência pulmonar reduzida. Então, é um paciente grave, tá? A SARA ela foi descrita a primeira vez lá em 1967, tá? Então, a gente fala da SARA já há algum tempo, né? Tem pesquisas sobre a síndrome da insuficiência, a síndrome da angústia respiratória aguda há algum tempo, ok? O que esse paciente vai apresentar como manifestações clínicas? Dispneia intensa de 12 a 48 horas após um evento inicial, hipoxemia arterial que não responde ao oxigênio suplementar. Então, esse paciente ele vai ter uma alteração na gasometria, ele vai apresentar essa hipoxemia mesmo com a oferta de oxigênio suplementar, tá? A presença de infiltrados bilaterais na radiografia de tórax, que se agravam rapidamente e que são semelhantes às encontradas no edema pulmonar cardiogênico. Lesão pulmonar que progride para alveolite fibrosante, com hipoxemia grave persistente. Presença de espaço morto alveolar aumentado. Ventilação para os alvéolos, mais perfusão deficiente. Complacência pulmonar diminuída, pulmões rígidos e difíceis de ventilar. Então, é um paciente, gente, que está entubado, tá? É um paciente que está entubado, é um paciente grave. É mais ou menos isso que está acontecendo com os pacientes com Covid, né? Eles estão evoluindo e esse é o grande problema, e por isso que não é só uma gripezinha, é o paciente que evolui para a síndrome, para essa insuficiência respiratória aguda aí. São os pacientes que entram no tubo, literalmente. E aí não respondem ao tratamento, né? Não respondem à oxigenoterapia. Então, são cada vez mais dependentes, né, do ventilador, ou seja, de modalidades ventilatórias, onde o ventilador faz todo o papel do pulmão, né? Então, isso também é muito importante. Quando vocês estiverem tendo aula de CTI, vocês vão ver, né, sobre a ventilação mecânica, que aí vocês vão ver e vão entender melhor o que eu estou falando hoje, que é a questão dos módulos ventilatórios que a gente pode colocar nesse paciente em ventilação mecânica. Então, dependendo do módulo ventilatório que o paciente está, ele está mais ou menos dependente do ventilador mecânico, tá? Então, tem vários tipos de ventilação, de modalidades de opções ventilatórias para esse paciente. Então, na síndrome da angústia respiratória aguda, o paciente está totalmente dependente desse ventilador, tá? Então, o ventilador está fazendo todo o papel do pulmão desse paciente, tá? Bem, o tratamento ele está voltado para a identificação e tratamento da condição subjacente. Devem ser estabelecidos cuidados de forma de manter a função respiratória desse paciente. Não tem um tratamento, gente, específico, tá, para o paciente com SARA. O que é feito é o controle do fator desencadeante da síndrome. Então, o que desencadeou? A gente tenta tratar essa causa, tá?
Então, a terapêutica de suporte ventilatório da síndrome, ela permanece fazendo a manutenção das trocas gasosas, estabilização hemodinâmica desse paciente, transporte de oxigênio, profilaxia das complicações e falências de múltiplos órgãos. Então, assim, é um paciente grave, tá? É um paciente que ele precisa de cuidados intensivos. É um paciente que precisa estar no CTI, né? Esse paciente, inicialmente, ele vai apresentar a dispneia, uma respiração artificial e rápida, né? Quase que um gasping que ele vai apresentar, tá? Aumento do trabalho respiratório, a ausculta pulmonar, você vai auscultar crepitações ou sibilos. Ele pode apresentar uma cianose, uma complacência respiratória baixa. Então, ele vai ter todo esse quadro aí que pode piorar rápido, tá? É um paciente que, se não tratar rapidamente, é um paciente que pode ir a óbito muito rápido, tá? Tem alguns fatores que podem levar o paciente a um quadro de SARA. Então, é o paciente que apresenta uma acidose metabólica, tá? Lembrando que a gente vai falar, quando eu der a aula de distúrbios hidroeletrolíticos, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de acidose metabólica e acidose respiratória, ok? O paciente pode ter como fator de risco também a hipóxia, a hipovolemia, diabetes. Então, tudo isso pode ser fator de risco para o paciente com SARA. Cuidados de enfermagem, então, com esse paciente, nós vamos... os cuidados de enfermagem estão voltados, entre outras opções, a monitorização desse paciente, tá? Na terapia intensiva, como eu falei, esse paciente tem que estar na terapia intensiva, não é um paciente que pode ficar na clínica médica, né? Então, se você está vendo que esse quadro desse paciente está piorando, você precisa comunicar para que esse paciente vá para o CTI, onde ele vai conseguir ter essa monitorização, esse cuidado intensivo com ele. E por que eu estou falando de SARA em clínica médica? Porque muitas das vezes, gente, o paciente evolui para SARA lá no quarto, lá na enfermaria da clínica médica. E aí quem tem que perceber isso são vocês, que o paciente está piorando, que o paciente está precisando de um cuidado intensivo. Ontem mesmo lá no hospital a gente teve um quadro assim, tá? Que o paciente teve um rebaixamento do padrão respiratório, de nível de consciência, e acabou demorando um pouco essa observação, né, da equipe de enfermagem que estava na clínica médica. O paciente vai para o CTI e, infelizmente, ele morre poucas horas depois que ele foi para o CTI, tá? Então, avaliar o estado desse paciente é muito importante, avaliar a eficácia do tratamento, além da prescrição médica, né, avaliar outras necessidades desse paciente, mudar o decúbito para melhorar a perfusão dos pulmões e para estimular a drenagem das secreções. A oxigenação dos pacientes com SARA às vezes é melhorada colocando esse paciente em posição de decúbito ventral, tá? Que é o que muitos dos hospitais estão utilizando com os pacientes com COVID, tá? Porque os pacientes com COVID faz essa insuficiência respiratória séria e a gente está utilizando a posição de decúbito ventral. Então, um paciente que fica em decúbito ventral, que não é uma coisa muito usual para a enfermagem encontrar um paciente em decúbito ventral, tá? Mas com um paciente como SARA, se faz necessário, tá? Então, pode ser que o paciente ele fique extremamente agitado, ansioso. Então, é preciso
que a enfermagem, né, tranquilize esse paciente, tente acalmá-lo. Eu sei que é muito difícil, mas tem que pensar que quanto mais ansiedade esse paciente tiver, maior vai ser o consumo dele de oxigênio, né? Então, tentar tranquilizá-lo é importante. E é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês. As dúvidas e a gente vai tirando na nossa live. Então, vamos utilizar a nossa live para uma discussão boa, no sentido de vocês perguntarem mesmo. Não existe pergunta boba, tá, gente? Todas as perguntas são válidas. A pergunta que você acha boba e que você fez é a pergunta que o colega queria fazer e estava com dificuldade, estava com vergonha. Então é importante que vocês realmente façam as perguntas que vocês julgarem necessárias, que vocês tirem as dúvidas de vocês. Até o final de semana eu vou deixar para vocês alguns casos clínicos das doenças que a gente já falou, para que vocês consigam identificar. Então, vou deixar uma atividade para vocês lá na nossa sala de aula virtual. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam entendendo. E caso não, por favor, entrem em contato comigo, falem comigo no WhatsApp, que eu tento explicar novamente para vocês, eu tento explicar de outra forma, tá? A ideia é que vocês consigam entender da melhor forma possível, e eu tô aqui para ajudá-los. Então, por favor, contem comigo, tudo bem? Então, eu espero todos vocês na nossa live, tá?